Com cobra não se brinca. No caso do esporte, a preocupação é com as corais. E para evitar problemas com o veneno, a vacina é a defesa. Nesse quesito, o rubro-negro tá mandando bem. Por ter se classificado em primeiro, o esporte joga por 2 empates. Ou seja, o time pode ser campeão sem fazer gol, basta não tomar nenhum. Por isso, a missão dos jogadores da defesa é bem clara. Fazer uma boa marcação ali para poder dar segurança também ao nosso time, né, e ao nosso goleiro. Precisa ser assim porque o adversário é o time que tem o ataque mais positivo da competição até agora, 48 gols, e um dos artilheiros do estadual. Temos que ter atenção total, né? Denis Marques, né? Vem numa boa fase, é um dos artilheiros do campeonato. Realmente é um jogador a nível de Série A, né? Então nós vamos respeitar ao máximo o ataque deles, assim como todo o time. E para poder ter 100% de atenção ali e neutralizar as melhores jogadas deles. É fechar a porta para não passar nem gol e nem cobra. Marcelo dos Santos, 36 anos, leva no apelido a Paraíba onde nasceu. É ídolo da torcida do esporte. Denis Marques do Nascimento, 31 anos, um visual que é marca registrada. A galera tricolor rapidinho. Jogadores com muita coisa em comum, experientes, decisivos e tem feito chover gols em Pernambuco. E tem mais, estão frente a frente em 2 disputas no campeonato estadual. Uma pelo título, já que os clubes deles estão na decisão, e outra pela artilharia da competição. Marcelinho Paraíba, 14 gols. Denis Marques, 14 gols. Um empate que pode ser desfeito nos jogos finais. Fato raro no futebol pernambucano, que apimenta ainda mais a final. Para Marcelinho, uma vitória nessa disputa seria algo inédito. Ele já jogou em vários grandes clubes do Brasil e também na Alemanha, na França, na Turquia, mas nunca foi artilheiro em nenhuma competição. Denis Marques já sentiu esse gostinho. Foi o goleador da Copa do Brasil de 2007 pelo Atlético Paranaense. Rivalidade, tabus, gols, artilheiros. Pernambuco está prestes a viver uma decisão bem quente. Marcelinho Paraíba, 14 gols pelo esporte. Denis Marques, 14 gols pelo Santa Cruz. Os dois estão numa briga particular pela artilharia do pernambucano. Mas será que eles têm o mesmo estilo? Claro que não. Marcelinho é meio campo, especialista em bolas paradas. Fez 5 gols de falta, 4 de pênalti. E o repertório é variado. Força, jeito, na direita, na esquerda. Denis Marques também fez seus gols de pênalti. Foram 5. Todos no mesmo canto. Mas é tanta categoria que fica difícil defender. Agora pensa que nossos artilheiros só vivem de bola parada? Nada disso. Olha essa jogada de Marcelinho no primeiro gol dele no campeonato contra o Petrolina nos aflitos. Ele fez outros 2 gols em jogadas individuais, mas foi sem drible, cortando para o meio e chutando. E por falar em jogada individual, Denis Marques só fez 2 assim. Mas também golaço contra o Central. E o que dizer desse contra o Salgueiro? Gol da classificação tricolor para as finais. Pensa que já vimos todos os gols? Nada. Matador que é matador precisa de sorte. Marcelinho contou com ela 2 vezes. Contra o Santa no Arruda e contra o Náutico nos aflitos, a bola sobrou para ele. E aí, amigo, matador não perdoa. Sorte mesmo teve Denis Marques, logo na estreia dele com a camisa coral. No jogo contra o Porto foram 3 gols, 2 deles contando com a sorte. Ou seria lambança da zaga adversária? O atacante tricolor fez 3 gols em outra partida. Foi na goleada por 5-0 em cima do América. Os artilheiros são muito caseiros. Denis Marques fez quase 80% de seus gols no Arruda, foram 11. A Ilha do Retiro foi palco de 64% dos gols de Marcelinho, foram 9. Agora, quem será que vai levar a melhor? Marcelinho Paraíba ou Denis Marques?
Certo, né? Domingo começa a decisão do Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Sport no Arruda, às 4 da tarde. E quem tá aqui com a gente? Jamie, atacante do Sport. Jamie, obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Nada. Como é que tá o coração nessa semana aí? Clima de tensão, de decisão. Uma semana diferente mesmo, pesa? Sim, com certeza. Boa tarde a todos. É uma semana boa, até porque qualquer jogador quer estar numa decisão. Graças a Deus a gente conseguiu esse objetivo aí primeiro, que era chegar à final. E agora tem 2 jogos aí pra gente decidir o título. Então a semana tá bastante proveitosa aí, uma semana boa que a gente tem que trabalhar bem para não ser surpreendido no domingo. O Sport fez a melhor campanha na primeira fase, chegou bem para essa final, mas o Santa também cresceu nessa reta final, né, Jimmy? Vai ser assim, dá para falar em favoritismo ou é aquela velha conversa, não, o clássico não tem favorito? Olha, a gente parte sempre dessa conversa que clássico não tem favorito. Mas dessa vez é verdade mesmo? É verdade, porque se trata também de uma final, a gente tem um retrospecto bom aí de 2 jogos, 2 vitórias, mas quando chega a uma final tudo muda. O Santa Cruz vem crescendo aí, cresceu bastante aí nessa reta final, e a gente sabe que é um jogo muito difícil, ainda mais na casa deles, que vai estar lotado, então é um jogo bastante complicado, que a gente tem que ter bastante atenção, que final se decide em detalhe, clássico também se decide em detalhe. Lógico. Então a gente está trabalhando bem a semana aí para não ser surpreendido. O Sport já ganhou 2 vezes do Santa esse ano. Agora é diferente, é um outro momento ou isso pesa? Esses 2 jogos que vocês já fizeram? Olha, é diferente, até porque como é uma decisão, não pode errar e eles sabem disso também, então é um jogo totalmente diferente, cara. Na primeira fase a gente podia perder, sabe que podia perder porque não ia estar decidindo um título ainda, e sim uma classificação. Era outro momento. Era outro momento, então agora não tem essa, se chegar lá e não ter um resultado tão bom, fica bastante difícil no outro jogo, então atenção redobrada, porque é bastante complicado numa final, você se não entrar com o pé direito já complica bastante. É verdade. E assim, rapidinho pra gente terminar a nossa conversa aqui, Jamie, o Jael pediu desculpas depois daquelas declarações, desculpas foram aceitas pelo grupo, tá tudo resolvido, panos quentes? Tudo certo, já é bastante querido no grupo. Conversou com o professor Mazola, então ficou tudo certo. A gente tem que pensar nessa final que é bastante importante para o grupo, para o esporte, para a torcida. Então, tá todo mundo unido, concentrado mesmo para fazer uma grande final. Jamie, boa sorte, vai ser um jogão. Ônibus lotado. Nesse aí não tem carona pra gente. O destino, centro de treinamento em Paratibe. Câmeras de TV só durante o aquecimento. O suficiente para acabar com o mistério. Marcelinho Paraíba voltou a treinar, sinal que as dores musculares cessaram. Mas o dia teria ainda outras revelações. O passado de Marquinhos Paraná, que poucos conheciam. Marquinhos Paraná é pernambucano. Ganhou o apelido porque o Paraná foi o clube em que ele se destacou profissionalmente. Então, essa final não é só mais uma na carreira dele. Por ser, o meu primeiro ano aqui, praticamente a primeira vez que eu estou jogando aqui no estádio que eu nasci. Mas não é só por isso, não. Agora é o Santa Cruz, o estádio cheio. O jogador sempre pensa em chegar a uma final de campeonato e uma final do tamanho que é. Essa é sempre maravilhoso. Falou quem conhece muito bem o estádio do Santa Cruz. A torcida tricolor se lembra daquela final de 1993. Marquinhos Paraná estava no Arruda. Santa Cruz Náutico, na época, faz muito tempo, Eu era muito pequeno. O Náutico estava vencendo o jogo, o Santa tem que virar e a gente até saiu do jogo, que eu me lembro, no término do primeiro tempo. E quando eu cheguei perto de casa, foi que o Santa empatou e no final virou com um gol atacante, Célio. E por que Marquinhos Paraná estava lá? Para quem não sabe, meu pai é torcedor do Santa. Se o pai é tricolor, filho de peixe é o quê? Peixinho é. Filho de tricolor. É tricolor. Dá o pai e dá o filho. Nem sempre é assim. Hoje eu estou defendendo as cores do esporte. Mas Marquinhos Paraná já vestiu as 3 cores do rival. Quando eu tinha 20 anos, já passei lá, mas foi 2 meses só. 15 anos depois, ele vai enfrentar o tricolor numa final. Mas essa não será a primeira vez este ano.
Marquinhos Paraná atuou nos 2 jogos contra o Santa Cruz. Venceu os 2. Na vitória por 3-1, a melhor partida dele no campeonato. Sempre defendi as cores dos times, de todos os times que eu passei, com muito profissionalismo. E o paizão entende, ou pelo menos se esforça para isso. Ele fala que vai torcer para mim jogar bem, para isso e aquilo outro, mas sabe que o coração é do outro lado e deixa pra gente resolver no domingo. Palavras. Em véspera de decisão, qualquer coisa pode servir de arma para o adversário. Quem deu mais trabalho para o esporte nesse campeonato, o Santa Cruz ou o Salgueiro? O Salgueiro, né? Sem dúvida. A prova é, pelos jogos que nós fizemos, Santa Cruz a gente venceu os 2, o Salgueiro a gente perdemos lá, né? Em Salgueiro e empatamos aqui, mas isso não quer dizer nada. Você achou essa declaração polêmica? O técnico do Santa Cruz achou, e muito. Acredito que o Zé esteja usando essa declaração, não. Tá sim, Mazola. Paz, eu vou cutucar o Leão, não posso cutucar, né? Porque a gente sabe que o respeito é grande. E o Marcelinho já cutucou, né? Cutucou a cobra. Né? Então, logicamente, já nos colocou numa situação inferior ao Salgueiro. Essa será uma das armas de Zé Teodoro para o jogo de amanhã no Arruda. E se é para criar polêmica, Mazola toca mais lenha na fogueira. O Marcelo não tá faltando muito com a razão. Nós de 6 jogos com 6 pontos com o Santa ganhamos 6. E 6 pontos com o Salgueiro ganhamos 1. Que absurdo tem isso que o Marcelo tá falando? Qual é o absurdo? Não tem absurdo nenhum. Então a gente tem que provar dentro do campo que a gente tem condições de mudar esse quadro. Decisão que já tá quente, antes mesmo da bola rolar. Quanto vale um título? Para mim não há preço nenhum que pague esse título. Até pelo fato de ser o primeiro título da minha carreira como profissional. Eu quero ser campeão de qualquer jeito. Para Mazola Júnior, fazer parte da final do estadual está sendo uma grande novidade. Mas no esporte tem gente bem acostumada com essa emoção. O recordista é Magrão, com 7 finais, perdeu até as contas. Tendo enfrentado aí 7 decisões, né? 6 decisões, a gente fica com ansiedade, mas uma ansiedade que a gente sabe controlar. O zagueiro Tobi não disputou tantas decisões assim, mas tem história. É o terceiro ano, a terceira final consecutiva. Levamos vantagem na primeira, infelizmente perdemos a segunda, mas temos a oportunidade aí de ganhar a terceira. Então é gratificante se eu jogar num time grande e todo ano brigar por títulos. A carreira do jogador tomou um rumo diferente depois da chegada ao esporte. Mudou para melhor. Contratado como volante, de repente fica jogando de zagueiro e tô como terceiro ano consecutivo sempre jogando, tenho números bons de jogos, espero permanecer aí até quando o esporte quiser. Hoje eu sou um zagueiro nato da posição e não abro mão. Mudança de posição consolidada com o título pernambucano de 2010. O novo troféu desta vez pode fortalecer a carreira de outros profissionais. É ou não é, Mazola? Eu espero que com a conquista do título haja um reconhecimento do trabalho e não falar que eu dei sorte de novo.